Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Êxodo 2, verso 15. Nós vimos então que a vida, ela se move em seu próprio ritmo. Às vezes a gente quer acelerar, né? Às vezes a gente quer acelerar as coisas, mas a vida, ela se move em seu próprio ritmo. Moisés, conforme diz o verso 11, quando ele se tornou homem, né, quando ele se tornou adulto, ele achava que ele já deveria cumprir com a sua missão. Eu já disse que alguns estudiosos defendem que Moisés, quando estava ali no palácio de Faraó, tendo aula com os melhores mestres daquele tempo, é provável que Moisés tenha descoberto a sua missão, o seu propósito de ser libertador. Mas Moisés, então, quando ele estava na fase adulta, ele achou que ele então deveria assumir as rédeas e libertar o povo na força do braço. Ele saiu do palácio, viu ali um egípcio espancando um hebreu, e ele foi e matou então o egípcio, escondeu ele na areia. No dia seguinte, achou que o povo iria recebê-lo de braços abertos, dizendo: aqui está o nosso libertador. Mas ele encontrou um hebreu brigando com outro hebreu. E ele então se intrometeu ali novamente naquela briga, e um virou para ele e disse assim: você vai me matar como você matou o egípcio? Quem é que te pôs como príncipe e juiz sobre nós? Então, naquele tempo, não era o tempo de Moisés ser o libertador ainda, né? Deus estava preparando Moisés para esse tempo, Deus estava preparando ele. Por mais que você deseje, as circunstâncias não irão simplesmente se conformar às suas expectativas ou horário. Não é no seu tempo, não é na sua data. As circunstâncias simplesmente não vão se conformar conforme as suas expectativas, o seu tempo. E se você tentar forçar os eventos, acabará com bolhas, com úlceras, ou sofrendo um infarto precoce. Se tentar forçar as pessoas, elas jamais corresponderão, acabarão ressentidas com você, te evitando. Ninguém gosta de ser pressionado. A vida se move em seu próprio ritmo. Então, diante desse momento que talvez você se encontre ansioso, querendo que as coisas se resolvam, querendo que o tempo seja agora, mas não é no seu tempo, porque o seu tempo gera morte. Deus está no controle. Busque viver no tempo de Deus, no Kairos. O Kairos, o tempo de Deus, é o tempo certo, é o tempo apropriado, é o tempo de vida, é o tempo de paz. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você está ansioso porque você estudou tanto e ainda não conseguiu esse trabalho, se você está ansioso porque você tem feito de tudo para agradar essa pessoa e essa pessoa não tem dado bola para você, se você está ansioso porque você tem lutado tanto e as coisas não têm saído do lugar, ei, espere o tempo de Deus. Não ande ansioso, vai até a cruz, corra para Jesus, lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós e o tempo dEle sobre a sua vida é o melhor. E Moisés então teve que sair fugido do palácio, e rumo ali, estrada fora, caminhando rumo a Midian. Ele então chega num poço, verso de número 15, e nesse poço então ele se assenta.
Irmãos, às vezes é o tempo de Deus, é o tempo na qual nós precisamos aprender a descansar, a confiar. Lembra da frase da pregação anterior? Eu faço, eu falho. Eu tento, eu falho. Eu confio, Deus traz os resultados. Há tempos que nós precisamos descansar, tempos de se assentar, tempos de assentar e esperar Deus trabalhar. Lance sobre Ele a vossa ansiedade. A vida se move em seu próprio ritmo. Não queira acelerar as coisas, não queira apressar as coisas. Não queira, porque você vai acabar se machucando e vai machucar outras pessoas. Verso de número 16, vamos avançar então, verso seguinte. Êxodo 2, verso 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Quando eu li esse versículo número 16, lembrei de você, irmão Adail. O irmão Adail deve estar assistindo aqui, não é? Irmão Adail, a gente sempre conversa sobre região de seca. Olha só porque pessoas que moram em região de seca, como Midian, como o Nordeste do Brasil, têm muitos filhos. Brincadeira, né? Aqui os filhos eram para buscar água, para trazer para dentro de casa. Brincadeiras à parte, vamos voltar para a mensagem. Então, o sacerdote tinha 7 filhos, 7 filhas, né? 7 filhas. Verso 17. Então vieram os pastores e as exotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. O que nós podemos aprender aqui? Se você não puder fazer o bem que deseja, né, se você não puder fazer o bem que deseja, que Moisés queria ser o libertador lá dos hebreus, queria ser o libertador ali, né, contra o povo egípcio. Mas ele não tinha força ainda, ele não tinha influência, ele não tinha o poder do alto ainda. Mas se você, olha, presta atenção, se você não puder fazer o bem que deseja, faça o bem que você pode. Moisés não poderia então ser o libertador, mas naquele momento ele pôde ajudar aquelas mulheres. O comentarista bíblico Matthew Rennie, ele escreve sobre esse incidente do verso 16 ao 17, ele diz assim, falando sobre Moisés: ele gostava de fazer justiça e defender os que considerava prejudicados. O que todo homem deveria fazer desde que estivesse ao alcance de suas mãos, fazê-lo. Gostava de fazer o bem. Onde quer que a providência de Deus nos coloque, devemos desejar e tentar ser úteis. Quando não pudermos fazer o bem que queremos, devemos estar prontos a fazer o bem que podemos. Aquele que é fiel no pouco será confiado a muito. Então, meus irmãos, eu sei que você talvez queira acabar com a fome mundial, eu sei que talvez você queira fazer algo gigante assim, contra essa injustiça, colocar todos os corruptos dentro da cadeia, né? Talvez mudar a situação do nosso país, mas talvez esse bem que você queira fazer, você não consegue, mas aquele que está próximo de você, faça, ajude aquele próximo que está perto de você, mate a fome daquele que está perto de você, seja gentil com aqueles que estão perto de você, né? Não seja corrupto, não, faça a sua parte, pague as suas contas, seja um homem de bem na sociedade. Talvez o bem que você queira fazer, você não tem força suficiente para fazê-lo, mas então faça aquilo que você pode nesse momento. Diante desse pensamento, se você não puder fazer o bem que deseja, faça o bem que pode. Romanos 14, verso 17, Paulo vai dizer que o reino dos céus, porque o reino dos céus, o reino de Deus, não é comida
nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você está envolvido com a justiça, com o bem comum, você está desfrutando e fazendo parte do reino de Deus. Deus, olha como que é interessante. Moisés, aquele fracassado, andando por Midian, naquele deserto, né, naquela jornada de Midian até aquele poço, talvez Deus trabalhou muito no coração de Moisés nesse tempo, uma jornada talvez curta, mas ele refletiu, penso eu, Deus naquele momento, permitindo a Moisés essa reflexão, daquele fracasso, ter que sair fugido do Egito, ter que sair dali com medo do Egito, do faraó. Mas Deus, Ele usa os nossos fracassos, as nossas derrotas para o nosso crescimento. Aquele Moisés que era o cara, que era o todo bambambam, o poderoso no Egito, ele sai com medo, fugido, porque Deus usa nossos fracassos e retrocessos para cultivar em nós um coração de servo. E o que o servo faz? Ele faz a tarefa seguinte, ele faz o que se espera dele. Eu não imagino se fosse Moisés ainda naquela situação do palácio, naquele momento ainda que ele fosse ainda, talvez, o próximo na linha de sucessão do faraó, talvez ele pudesse ali se achar o cara entre os seus irmãos, ele vendo aquelas moças sendo enxotadas pelos pastores, ele ia levantar o seu nariz e falar, elas que se virem. Mas agora Moisés, quebrantado, Moisés, fracassado, Moisés agora, que olha para aqueles outros que estão próximo dele também. E ele vai então ajudar aquelas moças. Vamos ao verso de número 18, Êxodo 2, 18, diz assim, tendo eles voltado a Reuel, seu pai, esses lhe perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. Para recomeçar a vida, olha só, Moisés estava ali no recomeço. Para recomeçar a vida, é importante termos amigos. Amigos são importantes para nos ajudar a crescer, para andarmos juntos. Para recomeçar é importante termos amigo e o melhor quando eles são amigos de Deus. Verso de número 18 nos fala aqui de Reuel, pai destas moças. Reuel, no hebraico também pode ser Raquel, também chamado de Jetro, que significa amigo de Deus. Essas moças eram filhas daquele que era amigo de Deus. Em tempos de recomeço, como é importante andarmos com pessoas que são amigas de Deus. Provérbios 18, verso 24, diz assim, um homem que tem muitos amigos sai perdendo. Vamos juntos? Mas há amigos mais chegados do que o irmão. Há amigos mais chegados que o irmão. Então Reuel, o amigo de Deus, olha só o que ele vai fazer nos versos seguintes. Ele diz assim no verso 20, e onde ele está? Disse as filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Este homem de Deus, este amigo de Deus, Jetro, Reuel, chama Moisés para dentro da sua casa, concede um lugar de morada. Você já foi ajudado por alguém? Em algum momento
da sua vida de extrema necessidade, alguma pessoa lhe ajudou, lhe proporcionou um lugar de segurança, lhe proporcionou um conselho que te conduziu a chegar aonde você está hoje? Este amigo de Deus foi a pessoa que o Senhor usou para que Moisés não ficasse largado no deserto, para que Moisés não ficasse sem direção. E este então trouxe Moisés para dentro da sua casa e lhe concedeu uma das suas filhas para ser esposa. Como é importante escolhermos bem o nosso cônjuge. Moisés achou uma zípora e não uma víbora. Minha mãe dizia para mim, antes de eu conhecer Thalita, que existe 2 tipos de mulheres. Aquela que te levanta, aquela que te faz voar, e aquela que te leva para o chão, aquela que te derruba, aquela que te faz rastejar. Se tem uma das questões algo que Moisés, o motivo que conduziu Moisés ao sucesso, sem sombra de dúvida, é que ele encontrou a zípora. Zípora significa pássaro. Então, há mulheres que ajudam o seu cônjuge a crescer, e há outras que apenas ajudam a cair, ajudam a criar dificuldades. Mulheres, sejam sábias. Deus criou a mulher para ser auxiliadora do seu marido, para ser aquela que vai completar, para que ele possa conseguir alcançar e realizar a missão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos ver mais para frente um outro episódio que ela foi de extrema importância na vida de Moisés, mas nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. O local onde vivemos não nos define. Olha só o verso de número 22. A qual deu a luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O local onde vivemos não nos define, e também não é o nosso destino final. Gerson, o nome Gerson significa estrangeiro. Estrangeiro. Se tem algo que nós podemos perceber, que Moisés entendeu naquele momento, que ali não era o seu lugar, ali não era o seu fim da sua vida, da sua jornada. E se você está passando pelo deserto de Midian, se você está passando pelo deserto, meu irmão e minha irmã, lembre-se que aí não é o seu destino final. Nós somos estrangeiros. Lembre-se que apesar dessa pandemia, apesar desse isolamento, apesar desta quarentena, apesar das dificuldades que o mundo está vivendo, este não é o nosso fim. Estamos aqui como estrangeiros. Hebreus capítulo 11, verso 16, vai dizer algo sobre aqueles homens da fé que escreve Hebreus capítulo 11. Ele vai falar sobre que esses homens que exerceram a sua fé, eles agora, mais agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus tem algo muito melhor para o seu povo, para a sua nação. Ele tem um país, Ele tem algo muito melhor para nós do que esta terra na qual nós estamos inseridos, nesse sistema que estamos inseridos. E estes homens, como Moisés, vão exercitar a sua fé e vão crer, reconhecer que este não é o nosso fim. Aqui somos apenas estrangeiros. E algumas pessoas passam pela terra achando que aqui vão ficar, achando que esses bens, esta riqueza, esses relacionamentos definem você.
O local onde você vive, onde você mora, a comida que você come, a roupa que você veste, o carro que você dirige, não definem o homem. Porque não é o seu fim. Ali não é a sua jornada final. Esses homens reconheceram que tinham uma pátria muito melhor, e eu quero dizer para você que está em Cristo Jesus, que o Senhor tem algo muito melhor para a sua vida. Eu quero concluir olhando mais uma vez para a vida desse homem, Moisés. Em um corpo há muitos membros, e alguns membros quase não é visto. Porém, se ele deixar de funcionar algum tempo, cuidado, o corpo inteiro entra em colapso. Moisés é um exemplo disso. Moisés, naquele momento, ele encontrou um lugar aonde ele pudesse criar a sua família, pudesse estar sendo preparado por Deus, Deus trabalhando na vida deste homem chamado Moisés, mas longe dos holofotes, longe da fama, longe do palácio, longe da vista de muitas pessoas. Eu quero perguntar algo muito sério para você. Será que se Deus te tirasse desse lugar que você se encontra, de fama, de honra, e te mandasse para um deserto, para um lugar longínquo, será que você se manteria fiel a Deus? Eu estava conversando com um irmão esses dias sobre alguns trabalhos missionários, sobre algumas ações que muitas vezes nós fazemos. Algumas pessoas acham que quando o missionário vem na igreja e dá o seu testemunho, e as pessoas ficam louvando, batendo palmas, né? Ficam ali admiradas por aquele trabalho, daquele missionário que estava alimentando os famintos, que estava ali cuidando das pessoas doentes, e a pessoa olha para ela e diz assim: não, eu quero estar ali, eu quero ser assim também, né? Só que quando ela diz que eu quero ser assim também, eu quero ser um pastor. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, né, o pastor isso e aquilo, e as pessoas às vezes têm admiração pelos seus líderes, e a pessoa diz assim: não, eu quero ser isso também, eu quero ser um pastor também, eu quero ser um missionário também. E aí a pessoa então fala assim, o que às vezes a pessoa está querendo na verdade é estar naquele lugar de holofote. Mas meu irmão e minha irmã, só existe um lugar que sucesso vem antes do trabalho, e esse lugar é o dicionário. Se queremos alcançar sucesso, precisamos trabalhar, não tem fórmula mágica. E essas pessoas às vezes, quando começam a se envolver com a missão, começam a se envolver com as coisas do trabalho, do dia a dia, aí falam: não é isso que eu sonhava. Ter que ir distribuir comida para essas pessoas que estão morando na rua, ter contato com essas crianças, talvez essas crianças sujas, ter contato com essas pessoas que muitas vezes são ingratas. Não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu pensei, e aí elas acabam desistindo. Há uma palavra muito séria na Bíblia, que nos ensina sobre o servo fiel, que o servo fiel, ele é fiel no pouco, ele é fiel em todos os momentos que Deus lhe concede, e assim é no corpo de Cristo. Nem todos são chamados para serem olhos, boca, mas todos somos chamados para exercer uma função no corpo de Cristo. Então não negligencie o seu ministério. Seu ministério é tão importante quanto o outro ministério. Talvez as pessoas não estejam vendo, mas se você não trabalhar, se você não exercer, o corpo vai ficar enfermo. E ali estava Moisés no deserto, não parou, não desistiu, ele continuou. Filipenses capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece.
tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão e minha irmã, você pode todas as coisas. Sim, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Mas que coisas são essas, pastor? O grande segredo da vida cristã, penso eu, está nos versos anteriores que Paulo escreve aqui em Filipenses capítulo 4. Verso de número 11, ele diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se tem algo que Moisés estava aprendendo ali na casa do amigo de Deus, ali com a sua esposa Zípora, ali naquele deserto, apacentando o rebanho do seu sogro, que nem dele era que é possível sim, estar contente em toda e qualquer situação, seja num palácio no Egito, seja numa casinha no deserto, cuidando de ovelhas, é possível viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12, Paulo vai dizer assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode todas as coisas sim, em Cristo que lhe fortalece. Que nesta noite, meu irmão e minha irmã, você possa confiar em Deus, mesmo nas pequenas coisas da vida. Sirva, faça com coragem, com força, com fé, dê o seu melhor, seja nas grandes coisas ou nas pequenas coisas, em todo e qualquer momento, seja fiel a Deus, honre a Deus em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância, não despreze ninguém, não fale com ninguém, lembre-se que tudo que vier à mão para fazer, faça na força que o Senhor tem lhe dado, faça o seu melhor, empenhe-se, dedique-se, porque em breve, muito em breve, o Senhor te colocará em coisas mais altas, em coisas maiores. Que Deus lhe abençoe.